Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios de engenharia do mundo antigo. Imaginem só, um canteiro de obras gigantesco, com blocos de pedra enormes sendo erguidos, mas num silêncio tão profundo que dava para ouvir a respiração de quem estava trabalhando. Pois é, a gente está falando do Templo de Salomão. Essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Porque, se a gente para pensar, parece uma contradição, né? Um paradoxo que desafia tudo que a gente sabe sobre construção na antiguidade. Mas a resposta está lá, escondida na história, e a gente vai desvendar isso agora. Ok, para ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar pelo peso. As maiores pedras usadas na fundação do templo chegavam a pesar 400 toneladas. 400! É um número que até é difícil de imaginar, né? Para ficar mais fácil de visualizar, isso é o mesmo que 60 elefantes adultos. Agora imagina só o trabalho de mover tudo isso, de moldar e encaixar com perfeição, sem fazer o barulho de uma única ferramenta de metal. E olha, não era só de pedra que se tratava. A riqueza ali era algo inacreditável. O interior do templo foi todo coberto com 27 toneladas de ouro puro, só para mostrar que não era um projeto qualquer, de jeito nenhum. E quem fez tudo isso acontecer? Um verdadeiro exército, 150 mil trabalhadores. Essa era a escala humana necessária para tirar essa visão do papel e transformar em realidade. Mas afinal, por que tanto esforço para manter tudo em silêncio? Bem, a resposta está numa ordem divina, uma ordem que para os engenheiros da época soava como algo impossível de cumprir. É que esse templo era muito mais que uma construção, sabe? Ele era o símbolo da identidade de Israel, da aliança deles com Deus. A regra era claríssima e estava lá, nas escrituras. Lá no lugar sagrado, no Monte Moriá, não podia se ouvir o som de nenhuma ferramenta de ferro. Nenhuma mesmo. Nenhum único barulhinho de martelo. E o motivo por trás disso tudo é bem interessante. Não era uma questão de preferência, era uma questão de santidade mesmo. O ferro era visto como o metal da guerra. E, poxa, usar ferramentas de guerra para construir a casa de Deus? Isso seria uma profanação. A construção em si tinha que ser um ato de paz, de criação, e não de violência. Ok, então, se não podia fazer barulho no local da obra, onde é que todo o trabalho pesado era feito? É aí que a gente sai do templo e vai investigar, lá nas profundezas da terra. E aqui a gente começa a desvendar o segredo. Toda a parte barulhenta de cortar e moldar as pedras era feita bem longe dali, em pedreiras subterrâneas. Lá, o som podia ecoar à vontade, sem desrespeitar o solo sagrado. Certo, mas como é que se corta uma pedra de 400 toneladas sem martelo? Parece impossível, né? Pois é, eles usaram uma técnica antiga, mas que era simplesmente genial. Eles colocavam umas cunhas de madeira seca em rachaduras na rocha e depois jogavam água. A madeira inchava, inchava e a pressão ficava tão absurda que a rocha simplesmente partia, em silêncio e com uma precisão incrível. E aqui tá o pulo do gato. O trabalho era todo de pré-fabricação, ou seja, cada bloco já saía da pedreira prontinho, era moldado, alisado e ainda por cima recebia umas marquinhas, sabe? Para indicar exatamente onde ele ia se encaixar lá no templo. Era literalmente um quebra-cabeça gigante de pedra. Beleza, as pedras estavam cortadas com perfeição. Mas agora vinha outro desafio gigantesco: o transporte. Como é que se leva esses monstros de pedra até o topo de uma montanha? Para isso, Salomão montou uma equipe enorme. Só para essa parte. 70 mil homens. A única função deles era levar as pedras. E para garantir que tudo desse certo, 3.300 supervisores de olho em tudo. A tecnologia era até que simples, mas o esforço, nossa, era monumental. Eles faziam rampas de terra batida, usavam troncos de árvore como se fossem rolos gigantes e puxavam os blocos com cordas. Cordas feitas de fibra vegetal que eram grossas como o braço de uma pessoa. Provavelmente usavam também alavancas e contrapesos para ajudar a colocar as pedras em cima dos rolos. Um processo que precisava de uma força e uma precisão absurdas. E é muito importante a gente entender o risco humano disso tudo. Não era um trabalho seguro. De forma alguma. A coordenação tinha que ser perfeita. Um errinho, uma corda que arrebentasse e dezenas de trabalhadores poderiam morrer na hora. Uma catástrofe. Até que, finalmente, as pedras chegavam ao Monte Moriá. E é aqui que a mágica acontece, onde o milagre do silêncio se torna real.
O mais incrível disso tudo é quando a gente compara com uma construção normal. As pedras chegavam prontas e, ploft, encaixavam. Perfeitamente. Sem precisar de argamassa para preencher espaço. O nome dessa técnica é junta seca. A estabilidade toda vem só da precisão do corte. Não tinha nada para colar uma pedra na outra. Ou seja, não podia ter erro. Zero margem para erro. E olha só que detalhe impressionante. A precisão que esses cortadores de pedra conseguiam, lá nas pedreiras subterrâneas, era tão, mas tão absurda, que os blocos se encaixavam de um jeito que não passava nenhuma lâmina de faca entre eles. Ok, a estrutura de pedra está montada, tudo em silêncio. Agora, o foco muda para dentro do templo, e lá, a história era outra. O nível de riqueza era algo de outro mundo. Por dentro, era como entrar em outro universo. Não se via uma pedra sequer. As paredes eram todas cobertas com painéis de cedro, e por cima dessa madeira eles martelaram placas de ouro maciço. Era um santuário, todo dourado. Então, vamos resumir essa história toda. Foram 7 anos de construção sem parar, 150 mil trabalhadores envolvidos, e tudo isso para realizar um verdadeiro milagre, de engenharia e de fé. Um milagre construído num silêncio reverente. E no fim das contas, a grande lição é essa. Não era só uma obra de engenharia, era um ato de adoração coletivo de uma nação inteira. Cada pedra colocada em silêncio, cada encaixe perfeito, era na verdade uma expressão de respeito, de fé. E foi isso que uniu uma nação em torno do seu centro espiritual. E tudo isso nos deixa com uma questão para a gente pensar, né? Quando olhamos para uma obra tão grandiosa, que exigiu tanto planejamento, tanta habilidade, tanto sacrifício, só para obedecer a uma ordem divina, fica a pergunta: onde é que termina a incrível capacidade humana e onde começa a inspiração divina? A resposta, quem sabe, está no próprio silêncio do templo.